E a gente tem que pensar que, então, nós formamos o hábito alimentar de uma forma muito precoce, e esse hábito alimentar depende, obviamente, da alimentação, da cultura, da alimentação pré-natal, dos conhecimentos que nós temos para cada alimento, se nós fizermos um aleitamento materno adequado, se nós introduzimos o alimento complementar de forma correta, em relação à textura, forma, aspecto, cor, sabor, odor e prazer. E lembrar que a atitude da família vai determinar o estilo de vida de todo mundo e que nós precisamos, nesse momento, saber diferenciar as preferências, as aversões, as seleções de alimentos e lembrar que os pais são tanto um espelho de comportamento das nossas crianças, como eles também têm comportamentos compensatórios a como nós nos relacionamos com a alimentação. Nós temos alguns novos hábitos que são importantes para determinar o excesso de peso e a dificuldade alimentar, que são as famílias que não comem juntas, que não têm o hábito de sentar à mesa de uma forma adequada, o comer distraído com as telas, que não é prerrogativa só das crianças, nós sabemos que os adultos também comem na frente de telas, alimentos que deveriam ter baixa frequência acabam tendo um consumo maior do que deveriam, com uma frequência maior e com uma dominância dentro dos padrões alimentares. Nós temos que também determinar que, com o empobrecimento da nossa população, nós estamos tendo que trabalhar com os aspectos de custo-benefício. Eu sei que, obviamente, que determinados combos de alimentos de rua são extremamente mais baratos do que uma refeição completa. E eu tenho que lembrar que, muitas vezes, o café da manhã da população pode ser um pastel, pode ser um bolo, pode ser qualquer coisa que ele come na rua, e, às vezes, comer um salgado ou comer um refrigerante pode ter um custo para ele menor do que uma refeição completa. E isso pode ser um aspecto importante quando a gente avalia também custo, benefício e tempo. E saber que nós temos, da mesma forma que existe em todos os aspectos da nossa sociedade hoje, nós temos hoje o conhecimento falso transmitido por influenciadores que nem sempre são os mais adequados e nem sempre o seu conhecimento é o mais correto para a população. Nós sabemos que o profissional de saúde quase sempre é um mau influência e ele normalmente não tem uma boa capacidade de comunicação com a população. E é por isso que hoje nós vemos que, quando nós analisamos o padrão de alimentação de bancos mundiais de alimentos, como, por exemplo, essa iniciativa do Global Burden of Disease, que é determinado pelo Dr. Mozaffari, a gente avalia que nós estamos comendo muito mais carne do que nós deveríamos, nós estamos comendo muito mais proteína animal e nós estamos comendo menos peixe, vegetais, frutas, legumes e grãos integrais. Isso é uma coisa que é quase que universal, vocês podem ver nas diferentes regiões do mundo, em vermelho mais escuro está a região do mundo inteiro de uma forma acoplada, e vocês veem que nós realmente não conseguimos chegar a uma porcentagem de disseminação desses alimentos mais adequados para toda a população. Mas eu sempre gostaria de determinar que, mais do que ter acesso ao alimento, o que determina a formação do hábito alimentar é o papel dos pais e os cuidadores. E por isso que nós trabalhamos muito com a análise, por exemplo, do que nós chamamos os estilos educacionais. Os estilos educacionais diferenciaram os diferentes grupos de pais de acordo com o seu comportamento em relação à demanda e à responsividade em relação à alimentação das nossas crianças. E é por isso que hoje nós temos 4 ou 5 grandes grupos de pais, que ou cuidadores, né, que talvez de uma forma mais global, que podem ter uma resposta à forma como que a criança se alimenta. Os pais que nós chamamos de autoritativos, que seriam aqueles pseudo-normais, que respeitam a individualidade, que encorajam a autonomia e liberdade das crianças, utilizando sempre reforços positivos. Os diferentes outros grupos são todos inadequados, são aqueles que nós chamamos, primeiramente, o controlador ou autoritário, que são muito rígidos, que restringem a autonomia e o diálogo com a criança e não consideram a sua opinião, são muito rígidos em relação ao seu comportamento alimentar. E é a forma que mais foi prevalente em todo o mundo, porque quase sempre era uma forma bastante eficaz de fazer a criança comer. O oposto disso, que talvez tenha sido o maior número de pais que a gente vê ultimamente, é exatamente uma forma de reação aos padrões autoritários das gerações anteriores. São os pais que nós chamamos de permissivos, que são aqueles que têm muito pouca cobrança em relação às responsabilidades
Eles são muito receptivos à solicitação da criança e eles permitem absolutamente tudo que a criança quer comer e quando e como ela quer comer. E um outro grupo, que os americanos chamam de negligente, nós preferimos chamar de não envolvidos, são aqueles que não têm qualquer relação com a alimentação e também com a educação da criança, terceirizam de uma forma inadequada as relações com a criança e acabam tendo muito pouco conhecimento e controle sobre o que a criança come. Isso acaba determinando alguns problemas decorrentes desses estilos, principalmente os permissivos e os não envolvidos. Uma introdução precoce de alimentos de prazer, como alimentos com açúcar e sódio, alimentos não adequados à faixa etária, possibilidade de ter consequências como risco de baixo peso, o risco de excesso de peso, omissão e pular refeições, delegar responsabilidades de uma forma não correta, especialmente pais que não conseguem planejar a alimentação e, consequentemente, a educação dos seus filhos.